Olá, bom dia. O último censo agropecuário do Brasil foi realizado em 2007 e o próximo agora, em 2018. Só que esses dados já começaram a ser recolhidos desde outubro do ano passado e agora já está uma nova etapa. É sobre todo esse processo que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre tudo isso, o Marcelo Virgínio de Melo, que é chefe regional do IBGE do Maranhão. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Esse é um processo demorado, né, Marcelo? Começa num ano, termina no outro. A coleta de dados é o processo mais demorado, é a etapa mais demorada de todo esse processo? Sim, na verdade nós iniciamos esse processo no dia 2 de outubro do ano passado, referente a toda a produção agropecuária do ano de 2017, e estamos trabalhando com eles até então, sendo que a fase de coleta já foi encerrada no dia 28 de fevereiro. Essa é a primeira etapa. Isso, aí posteriormente nós teremos, que estamos fazendo agora, a revisão dos dados, ou seja, a supervisão das informações para saber se o IBGE realmente cobriu todo o território maranhense e brasileiro, né? E verificou todos os estabelecimentos agropecuários que existem nesse território. A gente fala censo agropecuário, mas aí está envolvido bem mais do que só que a atividade de agricultura e pecuária, né? Sim, sim. Além da agricultura tradicional, você tem também o levantamento da produção pecuária, né? Não apenas do gado bovino, mas de todos os rebanhos. Pegamos também as informações da piscicultura, né? Da aquicultura, né, que é seria a mesma coisa, do extrativismo animal e vegetal, né, e da pesca. Pesca, piscicultura, sim. A gente não tem vamos dizer assim, uma overdose de peixe nessa história? Tem, porque o maranhense gosta muito do peixe, né, e o brasileiro também, especialmente o maranhense. Mas a diferença básica é que a aquicultura ela é realizada, a piscicultura ela é realizada em lagos artificiais, né? Com aquela produção de espécies específicas que são criadas. Enquanto que a pesca em si é aquela tradicional, a tradicional que a gente está acostumado. Exatamente, né? E nós investigamos as duas atividades. Quando é que o resultado de todo esse trabalho vai ficar pronto? Boa pergunta. Na verdade, eu vou lhe contar uma breve história. No censo demográfico de 60, o IBGE levantou essas informações em 1960 e só conseguiu dar os primeiros resultados em 1972. 12 anos depois. 12 anos depois, devido à massa de informações. O agropecuário, ele foi levantado durante esse período. Ainda estamos em processo de revisão, agora em março, abril, mas já vamos realizar as primeiras divulgações em julho desse ano. Então, você tem uma... A gente cresceu já. Né? Basicamente por conta da revolução tecnológica. Né? O IBGE foi um dos primeiros órgãos do Brasil a utilizar o computador. Né? Na época era do tamanho de uma sala. Hoje nós temos novas tecnologias que possibilitam a tabulação dessas informações de forma mais rápida. Só que ainda precisa e é dependente do trabalho de campo, que é o que nós estamos realizando. Isso não dá para a máquina fazer, não, né? Isso não dá para a máquina fazer. Tem que ser a pessoa indo lá, pegando as informações. Esse é completamente, vamos dizer, humano. Exato. E as relações humanas, nesse caso, elas são fundamentais porque o IBGE ele tem suas técnicas de abordagem, de fazer com que o brasileiro ele se sinta pertencente àquela informação e exerça sua cidadania. Porque no momento em que você transmite esse conhecimento para o Estado tem condições de entender aquela realidade e se precaver e prevenir determinados problemas que porventura venham a ter que atrapalhem aquela atividade econômica. Ou até ele possa potencializar aquela atividade econômica. E isso cabe à pessoa que vai lá no campo colher essa informação que seja sensível para captar qualquer problema, qualquer situação que não seja normal. É mais ou menos isso? E nós vamos em todos os estabelecimentos e cada estabelecimento precisa de uma abordagem diferente. Então, o nosso técnico ele é treinado especificamente para esse tipo de abordagem e também para ter um conhecimento do questionário em si, para saber quais são os pulos, quais são as informações que vão ter que constar e as que não vão constar, né? E para identificar o produtor rural
como ele deve ser identificado. Identificar o produtor rural. Mas o produtor rural, quando ele sai para... Eu não entendo nada de recenseamento, eu estou só Tudo falando bem. aqui como jornalista, vamos lá, o jornalista fazendo recenseamento. Quando esse técnico sai para abordar alguém, ele não já sabe quem ele vai abordar? É uma boa pergunta. Nós conseguimos, só no Maranhão, prever a existência de cerca de 289 mil estabelecimentos agropecuários. Não é apenas o estabelecimento com CNPJ, é o produtor rural da agricultura familiar, né? É o grande fazendeiro. Então você tem outras informações. Nós investigamos cerca de 289 mil previamente, era uma previsão. Sendo que nós já fomos em 344 mil estabelecimentos e verificamos uma dinâmica de modificação muito sensível desse produtor rural. Então, para ser um produtor rural, não necessariamente precisa ser alguém da agricultura familiar ou alguém que tem CNPJ. Existe uma vasta definição sobre o que seria o produtor rural. Então, sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já para continuar falando sobre existência. Um minutinho só, eu volto já. Voltando aqui para mais um bloco de conversa sobre o censo agropecuário que está sendo realizado agora. E agora eu fiquei confusa com a nossa conversa do intervalo. 289 mil estavam mais ou menos... Previstos, isso, com previsão de receber as visitas. Já foram para 344 mil. Mas você está me dizendo que desses 344, alguns não corresponderam às expectativas. Mais ou menos isso. Como é que é isso? Na verdade, nós temos um cadastro prévio de 289 mil estabelecimentos. O IBGE, além desses estabelecimentos agropecuários, investigou mais, que porventura poderiam ser estabelecimentos agropecuários, porque viu lá uma produçãozinha e foi lá e tentou investigar. Só que a definição de produtor rural nossa, ela é bem específica. Então ele deve utilizar daquela produção sua maior renda, deve ser o seu maior rendimento. Tem alguns critérios para ser considerado. Então, por exemplo, se alguém tem como o Bolsa Família como maior rendimento dentro daquela unidade e não é mais a produção agrícola, certo? Então ele não vai ser investigado. Ele não é considerado um produtor rural. Mas se aquela produção rural for a de maior relevância no seu orçamento, então ele é investigado. Então, por isso, nós investigamos as famílias nos setores rurais e quase todas têm algum tipo de produção, né? Mesmo que seja só para complementar. Só que nós investigamos estabelecimentos agropecuários, né? Então, deixa eu perguntar, por exemplo, se eu tenho uma hortinha em casa, que ela é só para minha família, quer dizer, a produção que eu tenho lá é tão incipiente, vamos dizer, que só dá para minha família comer. Eu não sou considerada produtora rural, não. Está querendo ser, mas não vai ser. Porque não tem o destino da venda dessa produção e essa venda também não seria destacada dentro da sua renda, que eu acho que deve ser bem maior aqui na televisão. Eu estou falando. Assim, se eu fosse dependente do Bolsa Família, por exemplo. Vamos que eu moro lá em Itaçu Fragoso. Vamos botar lá em Itaçu Fragoso. Tá. Vai que eu moro lá em Itaçu Fragoso. Tá? Aí eu tenho o Bolsa Família, minha família tem o Bolsa Família. Mas eu tenho uma produçãozinha agrícola lá no meu quintal. Então o quintalzinho tem uma produção agrícola. Se essa produção agrícola não for maior do que o rendimento dela, não for maior do que o Bolsa Família, eu não sou produtora rural. Não é produtora rural. Ah, isso que eu queria entender. Entendeu? E isso só quem vai lá que vai conseguir descobrir essa história, né? Exatamente, porque você tem no CAD único do Bolsa Família, por exemplo, que é o cadastro do Bolsa Família, você tem uma série de famílias. Só que vamos dizer, há 10 anos atrás, essa pessoa não era beneficiária do Bolsa Família. Ela era um produtor rural exclusivamente e vivia de subsistência. Essa pessoa, ela participa do cadastro prévio do IBGE, mas quando nós vamos investigar sua realidade atual, ela acaba não participando. Ah, entendi. Quer dizer, tem casos que pode não estar contabilizado como produtor rural e ser. Isso. E tem também o contrário, que pode estar e não ser. E essa dinâmica nós temos que retratar.
Por isso que nós investigamos uma gama bem maior de estabelecimentos, né, para identificar o que é e o que não é. A partir dessas informações prévias que vocês ainda estão fazendo a análise dela, dá para dizer se cresceu esse número de produtores rurais no estado? Já tem alguma coisa que vocês tenham notado de diferente com relação ao censo anterior? Olha, a priori o que nós podemos perceber é um grande aumento desses beneficiários do Bolsa Família e uma redução drástica na agricultura familiar, justamente por conta desses rendimentos de Bolsa Família e também de aposentadoria rural. Então essas pessoas elas acabam deixando a produção agropecuária, né, como um complemento. Entendi. E não necessariamente aquela atividade principal dela. Mas também nós verificamos novas dinâmicas de produção. Então, por exemplo, a região do Gurupi, você tem o gado entrando com muita força. Você tem aqui na região de Buriticupu a soja também sendo dinamizada. E nós estamos investigando essas transições, porque o estado do Maranhão ele é muito dinâmico do ponto de vista da agricultura e da pecuária. E por ser justamente uma região de transição. Então você tem um clima favorável, você tem solo favorável, mas às vezes não tem as condições econômicas favoráveis. E aí você acaba tendo essa dinamização. Quantas pessoas mais ou menos participam desse processo todo, Marcelo? Olha, só de recenseadores nós tivemos mais de 900, cerca de 960. Existe uma saída e entrada relativamente grande, mas em torno de 950 recenseadores e em torno de 250 pessoas de estrutura nos postos de coleta, que nós temos em 51 municípios do estado para atender aos 217. Então tem os recenseadores, que são esses que são empregados nesse período, e tem esse outro pessoal que também é empregado do período, que são os agentes censitários supervisores, que vão supervisionar o trabalho do recenseador, agente censitário municipal, que é o chefe do posto de coleta, e o agente censitário regional, que vai ser a pessoa que coordena as atividades em uma determinada região. Além disso, existe sim um pessoal da casa, né, que não é contratado provisoriamente, que está vinculado ao censo agropecuário. De todo esse trabalho, de todo esse processo, já que você me disse que leva um tempo antigamente levava 12 anos, agora a gente está com um ano mais ou menos, né? Menos de um ano mais ou menos. 4 meses. Qual é a parte mais delicada, que dá mais trabalho nesse processo todo? É justamente a atividade de campo. Ela é a mais delicada, ela é a que envolve mais custos de operação e ela também é aquela que exige maior controle de qualidade. Então, nós temos outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 5 meses de coleta. Nós vamos ter cerca de 2 meses, além do pente fino que foi realizado nesses 5 meses de coleta pelos supervisores, para poder o recenseador receber seu dinheiro de produção, nós ainda estamos fazendo novas atividades de revisão. E todas essas atividades, elas são cruciais, porque depois de tabuladas as informações, fica difícil você ter uma dicotomia entre o que acontece no campo e o que acontece nos dados. Então nós precisamos alinhar isso justamente nesse período. E é a parte mais crítica. A tabulação das informações hoje, ela acontece de forma dinâmica, de forma bem mais rápida. A produção do dado em si, de dados cruzados também, devido justamente ao nível tecnológico que o IBGE se encontra. Mas existe alguma situação em que algum município, algum lugar precisou ter esse trabalho refeito por conta da delicadeza que ele apresenta, claro, informações que não batem? Claro, nós temos vários sistemas de acompanhamento em que nós verificamos tanto a consistência interna do questionário, ou seja, ele diz que tem uma renda tal e lá na frente ele vai dizer que não tem, que não produziu. Existe essa consistência que dos nossos sistemas nós verificamos. E o recenseador ele só recebe seu dinheiro após a verificação dessas inconsistências. Só que além disso existem inconsistências de outras naturezas. Será que nós cobrimos o território maranhense como um todo? Será que nós percorremos? Então, para você ter ideia, até o rastreamento do percurso que ele andou a pé nós temos via GPS. Esses 900 recenseadores? Sim.
Sim. Vocês sabem o caminho que cada um fez ao longo do Isso, território. inclusive nós né? encontramos inconsistências do tipo, todos os pontos em um domicílio só, que por coincidência era a casa do recenseador. Ah, meu Deus! Então, esse Gente. trabalho, ele não recebeu, obviamente, e esse trabalho é refeito. Mas eles Entendeu? não sabem, assim, eles não sabem que vocês fazem esse acompanhamento. Eles sabem, mas eles acham que é uma palavra vã, né? Que é uma palavra São vazia. espertos. Tentam ser espertos, mas graças a Deus e à competência dos nossos técnicos, nós temos como investigar até isso. Olha, eu achei isso interessante. Isso não compromete de forma nenhuma o resultado, né? Situações, eu imagino que sejam situações pontuais só, né? Na verdade, enriquece o nosso resultado, porque eu tenho a transparência de chegar para você e dizer isso aqui. Isso, né? E dizer que o trabalho foi refeito em tempo. Então, com isso, nós temos uma transparência muito grande, mas também um controle de qualidade maior ainda. Vocês têm que ter um controle muito bem feito para detectar essas situações, né? Que não são muitas, eu também imagino. Não. Graças a Deus não é a maioria dos nossos colaboradores. E quando a gente detecta, automaticamente existe processos relacionados a isso, mas também existe o desligamento e a gente já pega um que fez bem feito e coloca para trabalhar. Né? É premiado. Então, quem faz bem feito é premiado, quem fez mal feito vai sofrer uma punição, como em todo lugar, mais ou menos assim. Exatamente. Né? Olha, ainda esse ano sai esse resultado, né? Sim. Até o meio do ano, mais ou menos, é? Na verdade, já tem data fixa, em julho. Em julho, mês de julho, sai o resultado. Olha, então a gente avançou muito, né? De 12 anos lá para menos de um ano agora, a gente já avançou muito. Vai chegar um tempo que a gente dá esse resultado em 5 meses dentro do próprio ano? Olha, nós estamos no próprio estado da arte. O IBGE tem orgulho de ser o órgão de estatística internacional, talvez o órgão o melhor em censo no mundo. Ai, que Nós bom. Ensinamos a Europa, Estados Unidos e a Ásia a fazer censo. É mesmo? E fomos os primeiros a utilizar o PDA, que é aquele equipamentozinho portátil para divulgar informação. Para você ter ideia, nós temos ainda países da Europa Ocidental que fazem censo por questionário de papel. Vamos lá ensinar esse pessoal a usar nosso aparelhinho, que isso? Pois Não ficar fazendo coisa em papel? Vai que chove, esse papel borra, esse papel rasga. Olha, nós estamos na frente, viu? Isso é muito bom, né? Quando tem um órgão que se sobressai assim em alguma coisa que chega a exportar esse conhecimento para outros países, a gente fica orgulhoso de ter alguma coisa dando certo, bem bonitinho no nosso país. E é bom que se diga. E é bom que se divulgue, claro, é bom que se divulgue. Coisas boas têm que ser divulgadas para serem, vamos dizer assim, replicadas. Vamos passar essa informação para todo mundo que é boa, não é só coisa ruim que vale a pena não, né? Perfeito. Olha, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Quando sair o resultado, vem aqui me contar como é que foi, o que deu, se a gente aumentou, se a gente diminuiu, se a Bolsa Família atrapalhou a produção agrícola, se ela fez crescer, essas coisas todas, essas particularidades, eu acho muito interessante. Eu agradeço. Marcelo Virgínio de Melo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Igualmente, e o IBGE está à disposição, tanto da Assembleia como da comunidade em geral, através do site ibge.gov.br, você poderá a gente pode acompanhar também, né? Acompanhar a produção e também verificar outras informações que nós estamos divulgando para a população. Ok, muito obrigada. E você já sabe que tudo isso fica à sua disposição no nosso site. Acesse ol.ma.leg.br/TV e você vai ter todas essas entrevistas à sua disposição nas nossas páginas, nas redes sociais também e no nosso rádio também. E todos os dias eu vou estar aqui 8h30 esperando por você. Tchau!